Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Gramatix para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, pessoal, dando seguimento ao tópico da semana passada, que foi crase. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o que é a crase, como ela ocorre e quais são os critérios que devem ser observados para que haja aquele acento indicativo de crase, que é o acento grave. Vocês lembram, né? Se não lembram, peguem a aula da semana passada que está lá tudo explicadinho, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre quando não ocorre a crase. Quais são os casos nos quais a crase é proibida? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. O primeiro dos casos, pessoal, talvez seja o mais clássico de todos, que é o caso das palavras masculinas. Se vocês pegarem a aula da semana passada, vocês vão ver que eu falei o seguinte: um dos critérios para que ocorra a crase é que haja um artigo feminino antes da palavra, ou seja, que a palavra admita um artigo feminino antes dela. Bom, se a palavra é masculina, colocar um artigo feminino antes dela é simplesmente impossível. Se você fizer isso, você está cometendo um erro, estará cometendo um erro gramatical. Então não coloque artigos femininos antes de palavras masculinas. Você não fala a bolo, você fala o bolo. Você não fala a jogador, você fala o jogador. Então, substantivos masculinos pedem artigos masculinos. Então, antes de palavra masculina, eu não posso ter ocorrência de crase, simplesmente porque a palavra masculina não admite um artigo feminino antes dela. Então, antes de palavra masculina, não tem crase, pessoal. Escrevi a carta a lápis. Lápis é palavra masculina, então não admite artigo feminino antes dela. Ah, Alexandre, mais uma vez eu vi o seguinte exemplo. Ele escreve a Machado de Assis e tinha crase. Beleza, porque essa é a exceção da regra. Quando você leu lá, ele escreve a Machado de Assis, significa que a pessoa escreve a moda de Machado de Assis. Então, antes dessa expressão a moda de, ocorre crase. Quando ela está implícita, quando você coloca lá, ele escreve a Machado de Assis, não está ali a expressão, mas ela está implícita, ou seja, é como se ela estivesse flutuando ali, tá? Ela não está ali claramente, mas está ali, entendeu? Então, ele escreve a Machado de Assis, significa que ele escreve a moda de Machado de Assis. Nesse caso, ocorre crase, é a exceção da regra. Então, é a palavra masculina que vai admitir crase não porque a palavra é masculina, mas porque a expressão a moda de está implícita ali. Beleza? Então, nesse caso, pode ocorrer crase sim. Pode não, vai ocorrer crase. Tranquilo? Então, vamos lá. Segundo caso, pessoal. Antes de verbos no infinitivo. Se eu falar um pouquinho sobre aquele critério de que a palavra feminina deve admitir um artigo feminino antes dela, eu vou ter que repetir isso praticamente até o final. Porque praticamente todos os casos são justificados, né? Você justifica, por que não ocorre crase? Bom, por não ocorre crase porque a palavra não admite artigo feminino antes dela. Isso ocorre também com o verbo. Olha aí, eles foram obrigados a sair. Esse a é preposição, não é artigo. Porque o verbo sair, ele não admite um artigo antes dele. Você não fala, ele vai a sair. Ele vai sair. Então você não pode colocar um artigo antes desse verbo. Se não pode colocar o artigo, não tem como você juntar o a preposição com o a artigo. Não dá para fazer a fusão, então não ocorre crase. Beleza? Então não ocorre crase antes dos verbos no infinitivo. Tranquilo? Vamos ao próximo caso aqui. Antes de pronomes pessoais do caso reto. E aí, olha lá, a repetição. Os pronomes pessoais do caso reto também não admitem artigos femininos antes deles. Então, não tem como você fazer a fusão da preposição a com o artigo a. Você não fala a ela vai estudar. Você fala ela vai estudar. Você não diz uma ela vai estudar. Você fala ela vai estudar. Então, repara, não tem como colocar artigo nenhum antes dos pronomes pessoais do caso reto. Tranquilo? Então, se você não pode colocar o artigo a, não tem como haver crase. Olha aí, enviei as encomendas a ela. O melhor exemplo é ela, porque é um pronome pessoal do caso reto feminino e apesar de ser feminino, ele não admite artigo feminino antes dele, beleza? Então, não tem como ocorrer crase. Tranquilo, pessoal? Outro exemplo aí, antes de artigos indefinidos.
Bom, o que é a crase? Não é a junção da preposição a com o artigo definido a? Então, com os artigos indefinidos, você não tem como juntar a preposição com o artigo. Não vai haver a contração. Essa contração só pode acontecer com a preposição, com o artigo a, tá? Então, com os artigos indefinidos, não tem como. Os motoristas obedecem a uma antiga lei. Uma é artigo indefinido. Então, simplesmente impossível a ocorrência de crase, beleza? O mesmo vale para uns, obviamente. Tranquilo? Próximo caso, antes de pronomes de tratamento. E aí eu já vou dar a exceção para vocês, tá? Antes de senhora e senhorita, ocorre. Agora, antes dos outros pronomes de tratamento, não. Por quê? Porque ninguém fala a vossa excelência. Fala vossa excelência. Vossa excelência quer alguma coisa? A vossa excelência quer alguma coisa? Não, tá? Quando você coloca a vossa excelência, esse a é preposição. Então, para a vossa excelência. Agora, quando você quer usar como sujeito, vossa excelência é fenomenal. Você não vai colocar a vossa excelência é fenomenal. Então, não ocorre crase antes dos pronomes de tratamento, exceto senhora e senhorita. Por quê? Porque eles admitem artigo feminino antes dele. A senhora pode ir ao mercado para mim? A senhorita gostaria de alguma coisa? Então, esses pronomes admitem um artigo feminino antes deles, beleza? Então, o aviso foi dado a você. Você, que também é pronome de tratamento, não vai admitir que ocorra um a, artigo antes dele. Então, esse a aí é preposição, sozinho. Não tem como ocorrer crase, beleza? Próximo caso aí, pessoal. Entre palavras repetidas. Entre palavras repetidas, que são, no caso, aí, as locuções, como no exemplo, você não tem um artigo, você tem a preposição. Eles ficaram cara a cara. Esse a é uma preposição sozinha. Então, você não tem um artigo aí. Se não tem um artigo junto com a preposição, não ocorre o quê? A crase. Beleza? Tranquilo, pessoal? É repetitivo, mas é assim que ocorre. Tranquilo? Se não há artigo feminino, não tem como ocorrer crase. Vamos ao próximo caso. Antes da palavra casa. E aí eu falo o seguinte para você. Se for a casa de alguém, ocorrerá a crase. Se for qualquer casa, não ocorrerá. Então, se a casa não está especificada, eu não coloco o acento indicativo de crase. O exemplo aí. Voltei à casa. Que casa é essa? Não sei, não está especificada. Então, não vou colocar o acento indicativo de crase. Se for uma casa especificada, for a casa de alguém, eu vou colocar o acento indicativo de crase. Voltei à casa dos meus pais. Então, nesse caso, eu coloco o acento indicativo de crase porque a casa está determinada. Se ela não estiver determinada, não ocorre acento indicativo de crase. Beleza? Vamos ao próximo exemplo. Antes de pronomes indefinidos, mesma regra de sempre. Os pronomes indefinidos não admitem artigo feminino antes deles. Então, você não pode fazer a junção da preposição a com o artigo a. Vamos ver. Não conte nosso segredo a ninguém. Vou bolar outra frase aqui com vocês, tá? Ninguém veio hoje à aula. Ou ninguém veio à aula hoje, tanto faz. Se você coloca isso aí, ninguém veio à aula hoje, beleza. Agora, a ninguém veio à aula hoje, não faz nenhum sentido. Você não pode colocar um artigo antes desse pronome. Se não pode colocar o artigo, adivinha, não pode ocorrer crase, beleza? Então, não conte nosso segredo a ninguém. Não tem crase ali, porque o pronome indefinido não admite artigo feminino antes dele. Beleza? Tranquilo? Moleza, né? Se você souber essa regra, raramente você vai errar crase. Não para dizer nunca, tá? Nunca vai errar crase. Eu não gosto muito dessa palavra nunca. Mas você vai diminuir de maneira significativa as suas chances de errar isso aí. E isso cai em muitas provas. Se você não erra isso, você sabe muito bem isso aí, então você tem algumas questões já de bônus para você. Beleza? É importante não dar mole com isso aí, porque isso é fácil. Então deixa para errar coisas mais difíceis. Isso aí é moleza. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a aula de hoje vai terminando por aqui. E agora é aquele momento de pedinte, tá? Eu peço para que vocês se inscrevam no canal,
né? Deixem aquele like importante também, ativem o sininho para que quando haja vídeos novos vocês sejam notificados, mas principalmente que vocês se inscrevam no canal. Compartilhem esta aula se vocês gostaram da aula, podem compartilhar, que também ajuda bastante, beleza? Pessoal, até a próxima aula, até a semana que vem. Abração, tchau, tchau!